Olá, bem-vindos ao nosso novo episódio da Express Road to COP26, uma iniciativa da ICC do Brasil, com o escritório Trent Rossi Watanabe. Eu sou a Renata Amaral, sou sócia da área ambiental e sustentabilidade do escritório, e estou hoje imensamente feliz em receber a Denise Rios, que é uma personalidade, uma pessoa maravilhosa, e ela é só a diretora global de sustentabilidade da Natura. Então, ela é só a responsável pela implementação da estratégia de sustentabilidade da Natura. Denise, seja muito bem-vinda, estamos realmente muito felizes em tê-la aqui conosco. Obrigada, Renata, pela oportunidade, pela conversa e também, por falar desse tema que é tão importante, seja para a gente aqui na Natura e para o Brasil nos tempos atuais. É verdade, Denise. Denise, acho que começa contando um pouco sobre como que a Natura tem endereçado, né, os desafios relacionados à emissão de gases de efeito estufa. A Natura já vem de uma longa jornada, falando do tema. Acho que, só para ilustrar hoje, a Natura é parte de um grupo de 4 grandes empresas, Natura &Co, começa com Natura, depois a chegada de Body Shop, Aesop e Avon, e a Natura já endereça o tema de carbono, ou seja, já é carbono neutro desde 2007, compensando todas as suas emissões, de gases de efeito estufa, como parte de um programa, inclusive de uma plataforma pública, que se chama Compromisso com o Clima. Então, a gente tem 2 iniciativas, desde compensar todas as emissões que a gente não pode evitar através do programa Carbono Neutro, que mapeia toda a nossa cadeia, e viabiliza a neutralização através dessa compra de crédito, tudo aquilo que eu não consigo diminuir. Eu já tenho compromisso público, desde 2007 eu já neutralizo, e a gente está falando mais ou menos de 3,4 milhões de toneladas de carbono e mais de 1,6 bilhões de recursos gerados em co-benefícios ao fazer essa iniciativa, que é um exemplo, por exemplo, de mercado voluntário. Então, isso significa, por exemplo, para esse ano, 10% de redução de emissão em relação ao ano anterior, e desde 2017, numa plataforma que se expandiu desse programa, que é a plataforma Compromisso com o Clima, a gente faz isso também através de uma plataforma pública, um compromisso de fomentar esse desenvolvimento de projetos e ampliar a quantidade de impacto e benefícios também, dando oportunidade a mais empresas fomentando o mercado de carbono, participarem desse mercado. Começou com o Itaú e com a Natura. Hoje a gente tem cerca de 8 empresas, o que aumenta a demanda e a criação desse mercado, a correta precificação e a oportunidade da gente ter muito mais créditos de carbono, ou, na verdade, projetos que gerem esse fluxo para a compensação daquilo que a gente não pode mitigar. Então, é um compromisso bastante grande e, recentemente, com a chegada do grupo, a gente se compromete publicamente também, como todo o grupo em mais de 110 países hoje, a cumprir, a ser net zero até 2030, ou seja, 20 anos antes do compromisso da ONU. Justamente por entender que a gente está vivendo hoje mais do que uma crise climática, uma emergência climática, e a diferença entre crise e emergência é que o prazo está ficando cada vez mais curto, e esse compromisso de atingir, no máximo, 1,5 grau de endereçar as nossas emissões ao Science Based Target e fazer isso o mais rápido possível, é para nós talvez a maior fonte de oportunidade e uma visão de que esse é o modelo de negócio que vai ser eficiente e que, de fato, não teremos negócios eficientes que não sejam eficientes para o ambiente dos quais a gente faz parte. Então, passa por uma iniciativa estratégica, dialoga profundamente com a nossa capacidade de ser uma empresa eficiente, sustentável, de impacto positivo, e por hora também, e permanecer rentável, permanecer atrativa para todos os stakeholders, mas definitivamente esses projetos dão luz àquilo que a gente acredita que esse é um padrão de mercado, de economia cada vez mais importante. Então, seja porque o carbono na verdade, talvez uma nova moeda não tão precificada e ainda não padrão de mercado, mas isso dá luz a um dos principais oportunidades que a gente tem no Brasil, para não dizer risco, que é o desmatamento ou manutenção, a criação de uma bioeconomia da floresta em pé, que dê luz ao desmatamento,
que seja uma alternativa para o bioma Amazônia, um bioma essencial no combate à mudança climática, e outra iniciativa da Natura, que está lá há mais de 20 anos. Sim. Não, excelente, Denise. E aí, falando sobre compromissos de mitigação, compensação, queria tocar num ponto sensível para várias indústrias, mas a gente sabe que, inclusive, para a indústria de cosméticos, que são os fornecedores, né? Como é que vocês lidam com os fornecedores nesses planos de mitigação e compensação de carbono e de gás de efeito estufa como um todo? Ótima pergunta. Ele é parte da escolha dos nossos fornecedores também, inclusive expandindo o nosso compromisso de gerar cada vez mais esse engajamento, essa mobilização, esse entendimento de que essa não é uma adicionalidade, mas talvez ele seja um valor que me permita cada vez mais escolher esses fornecedores, ou seja, te tornam mais atrativo. Então, o nosso processo de auditoria de fornecedores, atualmente, já seleciona com base na natureza da atividade de cada fornecedor, tá? E pelos riscos socioambientais, eventualmente, que eles estão agregados, então, maior impacto de carbono, essa medida é ainda mais relevante, e avalia não só as emissões, mas também um conjunto de parâmetros sociais e ambientais. Então, dentre eles, a gente tem o critério de existência de conformidade com emissões, tá? De gás de efeito estufa, emissões atmosféricas. Esse processo já existe há bastante tempo na Natura, mas o que a gente tem de novo, tá? É justamente um compromisso. No início de 2021, a gente foi reconhecido pela nossa iniciativa, foi reconhecido pelo CDP, desculpa, no engajamento de fornecedores para mudanças climáticas, tá? Então, estamos entre as empresas que mais engajam seus fornecedores nesse tema, e recentemente também, aí, endossando o que eu comentei na questão anterior, nosso compromisso como um grupo Natura &Co, até 2030, é a certificação e rastreabilidade total das cadeias críticas, as 5, 6 cadeias mais importantes, né, para o nosso setor e para as nossas indústrias, tá, que são óleo de palma, mica, papel, álcool, soja e algodão, se comprometendo também a implementar um novo framework de direitos humanos baseado nos princípios orientadores da ONU, né, das Nações Unidas para empresas, o que garante que a gente sobe a régua não só para o impacto ambiental, mas para as questões, né, de traceability, né, de rastreabilidade, mas também o que a gente chama, né, de compra justa, direitos humanos, para garantir justamente que a gente gere aí uma cadeia de valor que também está comprometida com esse impacto, dado que essa é uma das melhores influências que a gente pode fazer, seja engajando, seja mobilizando, seja inclusive treinando ou fazendo programas conjuntos para ter cada vez mais uma aceleração do mercado nesse sentido. Fantástico, Denise. E aí eu acho que a gente talvez pega essa questão, né, de como vocês têm sido reconhecidos em todas essas frentes, para lembrar que a Natura é uma multinacional brasileira, né, e que a gente se orgulha muito, inclusive várias pesquisas apontam a Natura como a empresa da qual os brasileiros mais se orgulham, né. E aí conta para nós um pouco, talvez, como é que é esse processo de tomada de decisões interno quando vocês vão definir esses targets, porque, e aí eu falo da multinacional brasileira, porque aqui a gente tem uma oportunidade de entender melhor esse processo, né? Não é uma política global que vem e, de certa forma, é localizada ou tropicalizada, não, isso cresce aqui, dentro do Brasil, né? E aí é espalhado para o resto do mundo. Conta para nós um pouco, eu acho que é uma experiência única. Bom, primeiro, realmente é um orgulho, né? O próprio nome da Natura dá nome ao grupo, né? Natura &Co, e é a experiência da Natura, principalmente nos temas mais ligados à sustentabilidade, que dá muitos das inspirações desse compromisso, dessa estratégia corporativa que agora é a visão 2030 do grupo, né? O compromisso aqui é como é que nós nos tornamos melhores empresas para o mundo. E eu acho que você tocou num ponto super importante. Primeiro é do compromisso público e do entendimento que isso não é um opcional de negócios, e sim, como é que a gente atrela isso aos negócios. Então, quando eu estou falando de gás de efeito estufa, é porque o meu escopo 1, 2, eu tenho uma parte de influência bastante grande, então tenho o compromisso de cada vez mais usar energias renováveis, de ter cadeias
que são inclusive carbono positivo, ou que geram, por exemplo, serviços ambientais, como pagamento de repartição de benefícios e olhando para a biodiversidade. E esses indicadores, tá? A experiência da Natura como uma experiência, uma empresa brasileira, né, desde 2000, como a gente falou aqui, desde o início dos anos 2000, medindo e compensando, mas para mais longe do que isso, há 20 anos na Amazônia, mostrando sim que é possível desenvolver modelos de negócio de impacto positivo e que muitas vezes, como é o caso da linha Ecos e de alguns produtos bem conhecidos da Natura, são, na verdade, a nossa maior fonte de inovação e de crescimento no mercado. Então, negócios baseados na natureza, tá, são uma especialidade da Natura. Eu acho que a gente já pode ser um exemplo de que, sim, não existe incompatibilidade entre bons resultados e sustentabilidade, né, entre resultado financeiro, impacto ambiental e social, e muito pelo contrário. Talvez o olhar mais moderno seja que eles são resolver desafios do mundo através de um modelo de negócio, são a nova forma, inclusive, de ser percebido como uma empresa de valor que atrai mais pessoas, que é percebida pelo consumidor para além do resultado do seu próprio produto, e que no final do dia é o que garante, né, a prosperidade e o valor dos negócios no tempo. Então, acho que especialmente após esse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, da Covid-19, diante desses desafios gigantescos que a gente vai enfrentar, a gente tem uma crença comprovada há muito tempo, pelo histórico das ações da Natura, pela companhia que nos tornamos, né, agora em mais de 110 países no mundo, tá? Juntando aí as 4 companhias, uma referência daquilo que pode ser feito e daquilo que talvez seja a única, para não dizer a melhor alternativa, de como você faz empresas e bons negócios. Então, falando dos 3 pilares, né, olhando para a crise climática, empresas impactam as questões de gás de efeito estufa. Quanto mais essas questões vão ser precificadas, quanto mais a gente está discutindo o mercado de carbono, mais claro fica que o risco é iminente e a oportunidade é justamente negócios que endereçam esse desafio, porque são negócios que vão ser cada vez mais valorizados. Eu acho que a competência empresarial, seja olhando para direitos humanos, para diversidade, para como eu trabalho aqui, como eu dei o exemplo da cadeia de valor, né? Essa cadeia de valor Amazônia tem mais de 20 anos, e ela redesenhou o modo como eu contrato e como eu negocio com as comunidades tradicionais, porque exige uma competência completamente diferente. Entretanto, quando a gente fala disso, fala de circularidade de produtos, a gente está justamente endereçando desafios que são cada vez mais percebidos como essenciais, como a gente está vendo, uma grande oportunidade para o Brasil, mas em todos os lugares do mundo, para a América Latina, para todos, a grande discussão mundial sem a qual não vamos conseguir ter negócios eficientes, mas principalmente um valor baseado em que não existe, né, um resultado que é bom para uma empresa e num ambiente, né, num meio ambiente ou numa sociedade para a qual isso não é eficiente. Talvez ainda exista, mas não por muito tempo. E cada vez mais a gente gostaria de ser um exemplo, ou se mover para um lugar, convocando mais empresas a participar para esse lugar de que essas discussões de crise climática, de desafiar como a gente endereça a desigualdade na nossa cadeia de valor, ou mesmo diversidade dentro do dia a dia, ou mais concretamente, como é que a gente gere o impacto dos nossos produtos para que eles sejam circulares, biodegradáveis, não gerem lixo e resíduo no oceano, não contaminem cada vez mais água, um recurso essencial à vida, é de fato aquilo que as pessoas começam cada vez mais a perceber, inclusive no Brasil, como um diferencial. Então, se por um lado a gente já está enfrentando corretamente barreiras por empresas que não se comprometem ou não têm a devida gestão desse impacto, que é gerado todo dia nas nossas atividades, cada vez mais existe um incentivo, seja do investidor ou até do próprio consumidor, da atração e retenção de talentos, para que você perceba que a gestão do impacto é essencial para a sua vida e talvez a sua melhor fonte de inspiração, inovação, ciência e novas tecnologias e modelos de negócio que te permitam ainda mais crescer e prosperar. Então, para mim, ela é um risco enorme, tá, como país, a ser monitorado e uma grande oportunidade das empresas
de ser também parte da solução, atrelando aí gestão, administração, tecnologia, mensuração de impacto, que é o know-how das empresas, a essa conversa no dia a dia. Acho que essa é a nossa melhor contribuição de dizer sim, é possível, tá? E especialmente para o Brasil, né, que tem uma das florestas mais tropicais, maiores florestas tropicais do mundo, essencial, né, a gente lidar com as questões da mudança climática. É impossível resolver as questões de mudança climática sem considerar a Amazônia, uma grande fonte, né, de prestação de serviços ambientais para o mundo inteiro. Temos orgulho, acho que temos orgulho de ser uma empresa que diz que sim, dá para fazer negócios com impacto positivo e ser fonte da discussão de como a gente dá uma viabilidade, seja da economia da sociobiodiversidade, da floresta em pé, e juntos endereça uma nova realidade que atrai competitividade, fluxo e impacto positivo cada vez mais para o Brasil, mas para o mundo. Então, é muito potente imaginar que hoje, todo dia, a gente está aqui mostrando que sim, é possível, a gente tem alguns caminhos para construir esse futuro que todos nós desejamos e que, para não dizer, precisamos. Denise, te ouvir é sempre tão inspirador, assim, muito, muito obrigada. Espero que também a nossa audiência leve essa mensagem consigo, tenho certeza que sim. E muito obrigada pela tua participação, foi maravilhoso, como sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Espero que a gente, né, cada vez mais aproveite esses momentos como inspiração, e a gente acredita muito em mobilização coletiva, porque ninguém precisa passar pelos mesmos caminhos que talvez a gente já tenha trilhado para acelerar mais rápido em boas soluções. Obrigada pela oportunidade de compartilhar aqui a nossa experiência. Obrigada, Denise. Um abração.